Boa noite, eu sou a professora Dayara, eu sou líder do Laboratório de Estudos Olímpicos e Socioculturais dos Esportes aqui da Universidade Federal de Viçosa. Temos aqui na sala presentes alguns membros do grupo, entre graduandos, pós-graduandos, e também convidados que estão aqui na sala online, como a Mariana, a Fernanda, o Renan. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Temos a honra hoje de receber o professor Guilherme, que já tem aí contribuído com a gente em algumas ocasiões, como foi parte da banca de qualificação do mestrando aqui da sala, o Augusto. E, Guilherme, o tema do colonialismo em suas relações com o esporte tem sido muito emergente e você tem se tornado uma das vozes importantes aí nesse debate, que é bem, eu diria, e você pode me corrigir, tá? É bem novo essa apropriação do debate sobre colonialismo na área para discutir esporte, para pensar esporte, né? E aí eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, de quem você é, ou de como surge esse interesse por esse tema. E aí, a partir disso, eu abro para rodadas de perguntas e respostas. Você fica à vontade, muito bem-vindo e muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, tá bom? Bom, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando na sala, no online, né? Para quem também vai assistir posteriormente. Agradecer primeiramente a professora Dayara, ao Augusto, né? Que me fez o convite também para estar participando da dinâmica. Enfim, é um tema bastante assim, não sei se eu posso chamar como novo, mas é um pouco desafiador, né? Porque a gente não tem tanta pesquisa, embora seja um campo aí desses estudos de colonialismo ser aí um tema bastante até antigo, né, se a gente for ligar os pontos ali, a parte histórica, mas de fato ainda é um tema pouco explorado, né, na parte da academia, na parte de pesquisa, tem ainda alguns tabus, né, que a gente pode ir conversando aí ao longo desse bate-papo. Primeiramente, só me apresentando, né, eu sou doutor em ciências, né, no programa aqui da USP, na USP Leste, né, o Mudança Social e Participação Política, que é uma área mais interdisciplinar. Eu também fiz mestrado aqui na USP em estudos culturais, né, então eu estou bem inserido nesse campo de estudos interdisciplinares, e aí eu consigo transitar por algumas áreas, mas a minha formação mesmo é de jornalista, né? Então eu trabalhei durante muitos anos, né, como jornalista, cobri eventos esportivos, né, Jogos Olímpicos, campeonatos internacionais, mundiais, Jogos Pan-Americanos, e eu sempre tive muito interesse, né, em estudar o esporte, né? Eu sempre enxerguei o esporte como um campo assim bastante interessante da gente pesquisar, não só naquela visão ali do entretenimento ou de prática esportiva, né, mas também como um fenômeno sociocultural. E aí me veio a ideia de sempre tentar, nas minhas pesquisas, relacionar um pouco a questão do esporte com esses campos de pesquisa, principalmente no campo da identidade, dos fluxos migratórios e, mais recentemente, do colonialismo, né? São fatores aí que eu vejo que estão muito ligados, né? Como eu estudei, pesquisei muito o campo da imigração, né? Ainda trabalho nesse campo. O colonialismo ele está, de certa forma, ele está dialogando muito com essas questões dos fluxos migratórios, né? Para a gente entender essas mudanças contemporâneas. E aí foi onde me veio a ideia de tentar estudar um pouco o esporte, né? Através disso, né? Tem uma pessoa muito interessante, né? Importante, né? Nesse campo de estudos que está aí no campo de vocês. Eu não sei se é no mesmo campus, né? Mas é o professor Neilton, né? De Viçosa. E também, além de um grande amigo, também é uma pessoa muito importante nesse campo de estudos, né? Porque ele tem uma abordagem muito interessante, né? Ele vem da área de vocês, né? Da educação física. Eu já venho de uma outra área, então a gente consegue dialogar em algumas coisas. Mas esse tema é bastante desafiador porque ele também, não só pela questão de tabus, né? Mas ele tem muitos entraves, né? Porque ele toca em muitos aspectos aí que, de fato, muita gente não quer estudar, né? Assim, que ele vai bater principalmente nessa questão do status quo, a questão de certa forma, desafiar, né, o sistema que está presente, né, as discussões. Então, é um tema que eu vejo que ainda tem
bastante espaço para crescer. Acredito que seja, talvez aí, a gente está vendo aí algumas movimentações, algumas pessoas já estudando, o próprio Augusto, né, que está fazendo o mestrado dele com esse tema. Então eu vejo que é um tema que está, aos poucos, ele está crescendo e é bom, né, porque a gente vai conseguir discutir, né, com mais pessoas, nas diversas áreas. E sobre esse artigo, não sei se o pessoal já tem pergunta para fazer, né, ou se vocês já querem começar, mas esse artigo também, principalmente esse, né, de 1904, né, do Jogo de Santo Luís, eu tive a ideia de fazer esse artigo justamente também porque eu estava muito imerso na época estudando sobre colonialismo, e aí eu acabei pensando, pô, e era ano olímpico, né? Eu escrevi isso no ano de 2023 para 24, né? Então, estava ali já naquele clima de Jogos Olímpicos. Eu falei, poxa, poderia tentar pensar em alguma coisa, alguma ligação. E aí me veio essa ideia de fazer dos Jogos de 1924, né? Então, porque é uma edição olímpica curiosa, né? A gente até pode discutir aí ao longo da conversa, mas também é uma edição olímpica que a gente acha pouca informação sobre esses experimentos coloniais que aconteceram dentro dos Jogos Olímpicos, né? Isso aí por vários fatores, né? Tanto do próprio Comitê Olímpico tentar, de certa forma, não dar muito holofote, né, para algo que hoje ele considera algo que não deveria ter acontecido, mas também porque a gente estava naquele período, estava imerso, né, no período colonial, né? Então tinha muito a ver acontecer essas experiências coloniais dentro dos Jogos Olímpicos. Né? Então também foi algo que me interessou, né? Me atiçou a curiosidade de tentar entender um pouco mais e aí, ligando os pontos, a gente vê que o esporte ele estava dentro, o esporte olímpico ele estava praticamente dentro da estrutura colonial, né? Então não seria diferente, né? Não ter uma edição olímpica com um fato ali colonial bem, bem presente. Mas aí não sei se alguém já quiser fazer perguntas, ou se quiserem eu posso também falar um pouco do texto, né, dessas pesquisas. Pode ter certeza que o pessoal aqui gosta de fazer perguntas. E também, Mariana, Renan, sejam bem-vindos a fazer pergunta, Fernanda. Eu vou já abrir uma rodada, assim, para a gente ter uma ordem de inscrição. Quem vem primeiro? Ó, a Mariana foi a primeira, e a Mariana está online. Mariana, você pode começar, fica à vontade de fazer sua pergunta. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Pronto. Boa noite, professora Doiara. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite para todo mundo que está aqui. Prazer estar aqui falando mais uma vez com vocês. E já queria dizer, professor, que eu amei o texto, gostei muito, fiquei empolgadíssima lendo. Eu já tinha lido alguns textos sobre colonialismo, né? Mas realmente sobre colonialismo e Jogos Olímpicos foi a primeira vez que eu li, né? Então gostei muito. E aí eu fiz algumas anotações aqui e queria compartilhar com o senhor aqui, com a turma também, tá? Gostei também de ver nomes como Aimé Césaire e Fanon, que são autores que eu já conhecia, né? E acho que não dá para falar de colonialismo sem citar esses dois autores, né? Chamou minha atenção também quando o senhor fala da primeira participação de atletas negros, que foram 2 sul-africanos, e que eles participaram dos dias antropológicos, mas também correram a maratona olímpica, né? Mas correram descalços, com chapéus de palha, e que viraram chacota do público. E aí, quando eu li isso, eu já lembrei do Abel Bikila, né? Que, sei lá, um pouquinho mais de 5 décadas depois, ele ganha a maratona também correndo descalço. E ele é o primeiro campeão olímpico negro do continente africano. E o que eu acho simbólico também do Bikila, além dele ser, eu acho que um dos grandes atletas da história aí dos Jogos Olímpicos, é que ele é etíope. E ele ganha a maratona correndo em Roma, né? E a Itália já tinha invadido e ocupado a Etiópia durante alguns anos, né? Então, achei isso interessante. E outra coisa também foi quando o senhor traz a questão dos 9 países que assinaram a Carta de Fundação do Comitê Olímpico Internacional. E aí o senhor cita esses 9 países, mas também fala que todas as pessoas que assinaram essa carta eram homens brancos e de famílias burguesas. Então é muito importante isso estar escrito ali, né? Porque não foi qualquer pessoa, foram homens, e não foi qualquer homem, foram homens brancos, e também não foi qualquer homem branco, foram homens brancos de famílias burguesas. Na hora que eu li isso, achei sensacional, né? Porque é importante ter essas informações
no texto, né? Gostei muito quando li isso enfim. Outra coisa também que eu achei interessante é quando o senhor trouxe, né, que os atletas olímpicos de 1904, eles ganharam medalhas. E aqueles, né, entre aspas, selvagens que participaram dos dias antropológicos, eles ganharam uma bandeira dos Estados Unidos. Então, essa bandeira, né, como símbolo nacional, fico pensando que em Los Angeles, né, daqui a 3 anos, acho que se Trump pudesse, ele também iria querer dar uma bandeira, né, dos Estados Unidos para os estrangeiros que vão participar, né, das Olimpíadas. E aí, para finalizar aqui minha fala, eu queria trazer uma questão que o senhor traz no final do texto, né, que a mentalidade colonial e eurocêntrica, ela permanecia com os mesmos homens, né, homens brancos e aristocratas, ditando os rumos do COI. Mas agora, em 2025, a gente teve aí a primeira mulher eleita, né, presidente, que é a Christy Coventry, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas além de mulher, ela é também africana, né? Ela é do Zimbábue, e no Zimbábue só tem uma piscina olímpica, e ela é bicampeã olímpica de natação. E há alguns anos eu vi a foto da delegação de natação do Zimbábue e só tinha atletas brancos. Ela também, né, como uma mulher branca, e naquele país, eu estava vendo dado, né, procurando sobre isso, menos de 3% da população é branca. Então, né, mesmo pertencendo a uma minoria, quem é que consegue, né, se tornar uma grande atleta olímpica, bicampeã olímpica e chegar à presidência do COI? E aí eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso, professor. Eu até conversei sobre isso com a professora Doiara, né? Estava meio inquieta com essa questão. Entendo que há um progresso com a eleição dela, né? Mas, para mim, tem outras questões aí que se sobressaem também, né? Com a eleição dela, o fato de ser africana, branca, enfim, né? Tudo isso que eu citei. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e, enfim, dizer que eu, novamente, né, gostei muito do texto, achei com a escrita, assim, muito crítica, me interessou bastante. Se tivesse mais 50 páginas ali, eu leria. E acho que por enquanto é isso, professor. Obrigada, viu? Obrigado, Mariana, pelas palavras. Até gostaria de escrever mais, né? Mas a gente tem que ter mais tempo, né? Mais tempo ali para pesquisar, né? Porque de fato esses primórdios aí dos Jogos Olímpicos, eles são bastante interessantes, né? E pouco discutido, né? Mas assim, sobre a sua fala, né? Eu estava aqui lembrando até do texto, das pesquisas, e de fato, né? Esses Jogos de 1904, uma das coisas que eu achei mais interessante nele é que ele estava previsto para acontecer nos Estados Unidos, né, em 1904. Quando a gente tem a fundação ali do COI, né, que, como você mesmo falou, né, todos homens, brancos, membros ali da aristocracia, né, já era o COI ele já nasce nesse meio, né, nesse meio mais elitista, que é o centro da esfera colonial, né, todos homens ali ligados à estrutura colonial. Eles decidem que em 1904 a Olimpíada vai ser nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos já era um país ali que já estava começando a se tornar potência. Era interessante também para o Comitê Olímpico não só ficar na Europa, né? Mas também ali se expandir ali para a América do Norte, principalmente. E é curioso porque em 1904, quando eu estava fazendo a pesquisa do trabalho, né? Dos dias antropológicos eu já conhecia por alto, né, o que tinha acontecido, que era um evento ali meio, como eles colocam ali, algo ali meio festivo, né, não fez parte, né, das estatísticas oficiais do COI, né, mas eu estava tentando pesquisar um pouco sobre essa edição olímpica e é muito difícil achar material sobre os dias antropológicos, né. Eu até fiz uma pesquisa lá no site do COI, né, que tem a biblioteca do Comitê Olímpico, e se eu não me engano, eu achei, acho que 2 textos só sobre os dias antropológicos, bem assim superficial, né, não tinha muito detalhe. E aí eu fui pesquisar, achei alguns artigos que falavam da imprensa da época, que noticiou os jogos, achei depois um outro artigo bem mais completo ali, falando diretamente dos dias antropológicos, mas o material era muito pouco, né? Porque de fato, né, esse evento, né, com o passar do tempo, o Comitê Olímpico tentou de certa forma não dar muito holofote para ele, né? Porque naquele período ele era considerado como algo natural, né? Temos que
ter em consideração ali que em 1904 as colônias ainda eram vigentes, né? O próprios Estados Unidos também já estavam ali expandindo, né? Eles estavam tendo territórios aí no Oceano Pacífico, as Filipinas eles já tinham ocupado, né? Então era muito presente naquela época, né? A mentalidade colonial, né? A superioridade do europeu, do norte-americano, né? Principalmente do branco perante as outras etnias. E de fato é bem difícil assim achar muito material sobre esses jogos, né? Mas eu já imaginava que seria algo naturalizado, porque, por exemplo, se eu não me engano, agora eu estou até na dúvida, né? Depois eu preciso consultar o artigo, não sei se é 1905 ou 6, tem um congresso do Comitê Olímpico em Bruxelas, né? E o Leopoldo II, que era monarca belga, que é um dos principais nomes aí ligados a esse período colonial, por todas as atrocidades que aconteceram quando ele era o monarca da Bélgica, ele é o principal financiador da reunião do COI, né? Ele é declarado ali presidente de honra, né, daquele congresso. E isso a gente vê como o COI estava imerso dentro dessa estrutura colonial. Né? Porque o próprio Pierre de Coubertin ele era barão, né, pelo título, então ele já fazia parte da nobreza francesa. Obviamente, ele tinha suas ligações com toda a aristocracia, a realeza, a nobreza ali europeia, né? Então, ele está imerso naquilo ali. Então, os Jogos Olímpicos naquele período, né, o Comitê Olímpico e os Jogos, eles vão refletir a sociedade onde eles estavam imersos, né? E, e aí, quando você fala aí da Christie Coventry, né, ela é a Christie Coventry, em 2016, nos Jogos do Rio, eu trabalhei como jornalista, né, e eu acabei encontrando com ela lá na piscina, né, acabei assim, a gente acabou só se cruzando, né, mas naquela época ela estava como representante de atleta, e eu percebi, assim, observando que ela tinha um respeito muito grande da comunidade de atletas, né? Ela era uma figura, assim, bem assim, ela tinha uma aprovação, né, dos atletas olímpicos. Então eu já percebi ali que ela é uma pessoa bastante ativa nessa questão de representar os atletas, de dialogar, né, e naturalmente ela foi seguir pela política institucional, né, tanto é que hoje ela foi eleita. Mas a Coventry, eu acho que ela é uma espécie de, talvez até de mudança do próprio Comitê Olímpico, né? Porque o Comitê Olímpico, antes dela, se eu não me engano, eu acho que ela é a 10ª presidente do COI. Agora eu não sei de cabeça todos, mas antes dela eram todos homens, né? E só teve um não europeu, que foi o Avery Brunge, foi durante 20 anos ali entre os anos 40, não, entre os anos 50 e 70, né? E o resto eram todos homens brancos, né? Todos ali, ou de certa forma próximos da estrutura de poder, ou de certa forma atletas condecorados, né? Mas ela é a primeira mulher, né? Então isso já talvez é uma mensagem que o Comitê Olímpico está passando, né? De ser uma entidade assim mais aberta, vamos dizer assim. O fato dela também ser africana, né, a primeira africana a presidir o COI, também tem esse simbolismo, né, até porque a gente nunca teve uma edição olímpica na África, né, todos os Jogos Olímpicos, com exceção ali do Rio 2016 e do Estádio do México, né, 68, ou foi na Europa, ou foi nos Estados Unidos, ou foi no continente asiático, na Austrália, né? Mas a África nunca sediou, né? Vai sediar, se eu não me engano, acho que ano que vem os Jogos da Juventude, né? Que é em Dakar, né? No Senegal. Mas é uma questão ali também até para talvez desassociar um pouco, talvez a imagem do COI, né? De uma entidade eurocêntrica ainda. Mas também quando ela foi eleita, né? Eu estava lendo algumas reportagens que diziam que ela era também uma das favoritas porque ela era uma figura de confiança do Thomas Bach, né? Então, talvez, pelo fato dela já fazer parte desse grupo político, que seja que é o principal ali do COI hoje, talvez isso pode tê-la favorecido, mas ela tem uma trajetória também bastante, assim, de atleta olímpica condecorada, já teve experiências no próprio Zimbábue, né, trabalhando lá no esporte, então talvez isso possa ter pesado, mas ela também acaba caindo ali, vamos dizer assim, como uma luva, né? Porque o COI, ele sempre foi muito marcado por ser uma entidade muito
muito eurocêntrica, né? A FIFA também a gente pode até colocar fazer um comparativo, né? Porque a FIFA também teve poucos presidentes, mas a FIFA, ela já teve Copa do Mundo na África, já teve Copa do Mundo no Oriente Médio, já teve na América Latina, e o Comitê Olímpico, Jogos Olímpicos, né, que é o principal evento, dificilmente ele sai desse ciclo, né? Europa, Estados Unidos, uma outra vez na Ásia ali, mas a grande maioria sempre Europa e Estados Unidos, né? Inclusive a próxima é lá e depois a Austrália, 2032, então é bem assim, talvez o COI esteja querendo passar essa imagem de tentar ali se abrir, né? Não ser visto mais como uma entidade muito eurocêntrica, mas não sei, né? Além dessas questões, o universo ali interno de política faz muita diferença, eu acho, né? Então, são coisas assim que a gente acaba nem sabendo, né? O que está rolando ali por dentro. Mas eu achei bem interessante a eleição dela, né? Eu não sei qual vai ser a postura, né, que ela vai tomar. Ela tem, se eu não me engano, são 8 anos mais 4, né? Eu acho que o presidente vai para ficar 12, se eu não me engano. Mas ela já tem uma pedreira logo de cara, que é a Olimpíada nos Estados Unidos, né? Com o governo Trump cada vez mais autoritário, que teve recentemente, não sei se vocês viram, que a seleção cubana de vôlei, se eu não me engano, né? Não sei se foi a principal ou de base, mas ela teve visto negado, né? Então, o visto pode ser uma arma, né, utilizada pelo próprio Estados Unidos para bloquear, talvez, alguns atletas, delegações. Teve toda essa questão com o Irã recentemente, né, então também não sei se vai respingar. A gente não sabe como que se passa ali dentro da cabeça do Trump, né, do que ele pode vir a fazer. Isso pode, de certa forma, também complicar, né, as relações com o movimento olímpico, né, então é algo que a gente tem que ficar mais ou menos, tentar ficar ligado aí, porque pode acontecer essa questão de atleta ser banido, de não poder entrar, pode ser que ele interfira também na questão de participação de atletas, né? Ele está numa cruzada aí contra atletas trans, né? Então, também, eu li recentemente, essa semana, que uma universidade lá nos Estados Unidos vai acatar, né, as interferências dele de não acolher atletas trans, né, nas suas equipes. Então, vamos ver como que ela, sendo uma mulher de origem africana, também consegue, de certa forma, intermediar essa situação, né? Porque me parece que vão ser aí, e pelo menos esse início de mandato dela bem, bem intenso aí, devido a toda essa questão dos Estados Unidos, né? E também da questão da bandeira, provavelmente o Trump aprovaria a entrega da bandeira para... Embora eu acho que ele não queira que as pessoas fiquem lá, né? Mas... Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Guilherme. Vou abrir para o próximo vir fazer pergunta. Aí eu vou deixar meu lugar aqui, sentar de longe. Quem vem? O Augusto vai vir fazer uma pergunta para você, Guilherme. Uhum. Boa noite, professor Guilherme, novamente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, pode fazer a pergunta. Ok. Bom, eu tenho algumas perguntas e elas vão de encontro, dão uma continuidade a muitas falas que você começou agora no início. Então, eu posso fazer um bloco? Pode, à vontade. Então, primeiramente, você... Deixa eu só... Bom, no texto, a gente vê uma demonstração aberta do colonialismo. E você enxerga o COI, ele também funcionaria como um dispositivo de propagação do colonialismo, tanto
na ideia, né, da construção de um espectro ideal de civilização, que é ocidentalizada, branca, parte de uma elite, quanto de um silêncio frente à busca de demonstração de supremacia branca, norte-americana. Você cita no texto que o Coubertin até desaprova nas suas falas finais, mas não há uma sanção, não há uma punição para os Estados Unidos. Então, você acha e também pelo próprio Cohen não abrir espaço para práticas corporais outras, né, como de povos originários. Então, você acha que o COI também representaria um dispositivo de propagação, né, desse colonialismo, e o esporte, né, seria uma ferramenta para essa propagação? Bom, você vai fazer mais perguntas? Ou, se você quiser, eu posso responder. Pode ser, então, pode. Tá. Bom, lendo os primórdios ali do Comitê Olímpico, né, eu entendo que, no contexto geral, fazia sentido, né, o COI manter essa visão, né, de ser a favor, não a favor, né, mas de tolerar o colonialismo, né, porque ele estava imerso dentro daquela realidade, né, o próprio Coubertin tem um livro dele, né, que é o Olimpismos, que tem vários documentos, cartas dele, algumas citações, né, que ele faz. Ele, de certa forma, ele não é abertamente assim pró-colonialismo, mas ele também não é contra, né? Então ele fica ali, porque ele sempre foi uma figura muito diplomática, né? Ele tinha uma relação muito boa, né, com os chefes de Estado, né, com a elite da época, né? Então eu vejo o Coubertin como um cara assim diplomático, bastante político, né? Então, de certa forma, ele não vai tentar meio que se contrapor ali ao colonialismo na época. Mas o próprio esporte também, ele é usado como uma ferramenta colonial, né? Porque, principalmente o Reino Unido, né, que é onde surgem muitos dos esportes modernos, ele usa o esporte como uma ferramenta, né, colonial ali, de dominação, de hierarquia e até mesmo de processo civilizatório, né, como o próprio Elias, né, utiliza, né, nos trabalhos dele. Porque quando esses esportes começam a se espalhar pelo mundo, né, muitas vezes ele tem uma visão, existe uma visão ali meio dúbia, né, porque alguns vão identificar como uma forma do colonizado conseguir ser superior ao colonizador, né, mas também o próprio colonizador de colocar o esporte como um instrumento, né, de civilizatório, né, de trazer, por exemplo, educar, de ensinar, né, a população que eles viam como inferiores. E o Comitê Olímpico ele está imerso, né, nesse universo, né. Eu lembro que eu estava conversando com o professor Neilton, né, um tempo atrás, e a gente estava falando sobre o Coubertin, né. E eu até falei com ele, né, se o Coubertin tivesse criado os Jogos Olímpicos e falado assim, a gente vai colocar divisão de gênero igual, as mulheres vão participar igual aos homens, as pessoas ali das colônias vão poder disputar, eu acho que ele nem teria sido levado a sério, né? O pessoal não ia nem dar bola porque ele estava falando, né? E provavelmente os Jogos Olímpicos nem nasceriam, porque ele estaria indo totalmente contra, né, o que estava em voga na época, né? E como até coloco se eu não me engano, acho que no finalzinho, né? Que até uma fala uma citação ali do próprio Neilton, né? E Coubertin era um homem do tempo dele, né? Então ele está imerso naquela realidade, né? Se ele fosse completamente ali revolucionário, provavelmente não teria dado certo essa ideia do resgate, né? Do movimento olímpico. Mas eu enxergo que o esporte ele foi nesse período sim usado como um instrumento colonial, né? Para de certa forma manter a ideologia colonial, né? Até porque os países que eram colônias, né, quando eles começam todo o processo de descolonização, primeiro na Ásia e depois na África, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é criar os seus comitês olímpicos, federações esportivas, né, e de certa forma era também uma forma de se libertar,
né, da dominação, né? Mas o próprio Coubertin, né, tem alguns trechos que ele fala, né, que deveria se criar eventos esportivos para as populações nas colônias, mas assim, não no ideal ali dessas pessoas compartilharem o sentimento olímpico, toda essa coisa, mas de educar, né, porque Coubertin, ele era bem adepto da pedagogia esportiva também, né, ele enxergava o esporte como uma ferramenta, né, um elemento para educar, né, de civilizatório, né, então, assim, respondendo ali a sua pergunta, eu enxergo que sim, né? O esporte ele foi utilizado ali como uma ferramenta colonial, né? Quer dizer, educacional, né? Mas assim, ligado ao colonialismo. Até porque o COI ele tava imerso, né, naquela realidade. Eu acho que seria muito difícil o Comitê Olímpico, pelo fato dele ter sido formado por esses principais ali idealizadores, né? Todos eles estavam imersos naquela realidade. Então, acho que seria muito difícil, logo no início, eles pensarem diferente com o que estava em voga na época, né? E aí, como a gente até pode ter visto, a transformação foi bem lenta, né? Até porque depois do Coubertin, né, os outros presidentes, até ali meados do século XX, né, a década de 50, principalmente, todos eles ainda preservavam alguns ideais colonialistas, da superioridade dos atletas brancos em relação aos demais. A gente vai ter, inclusive, uma Olimpíada em Berlim, né, no auge do nazismo. Então, durante muito tempo ali ainda ficou o colonialismo ainda foi muito presente dentro do Comitê Olímpico, né? Então, eu acho que sim, dá para a gente considerar como o esporte como sendo usado, né, para essa difusão desse ideal. Muito obrigado, Guilherme. E a partir dessa própria fala sua aí do texto, você fala, né, que ele também não era contra, e ele sempre assume essa ideia de neutralidade, né? Ao mesmo tempo que permeia diversos ambientes políticos. E ainda hoje há uma postura de neutralidade. Então, como que você enxerga a postura do COI sobre esse horário de neutralidade, especialmente quando opta por afastar de decisões diretas a temas sensíveis e delegando muitas vezes a esses temas às federações, como questões de gênero, de guerra em certas situações? Como que você interpreta esse afastamento do Comitê Olímpico em si? O COI é uma entidade assim bem interessante, né? Porque ele tenta preservar, né, essas questões ali. É muito interessante quando a gente faz a comparação do COI com a FIFA, né? O COI ele ainda está preso a algumas tradições, né, em questões ali históricas. E a FIFA não está nem aí, né? Eles chutam o balde, não se importam ali com a repercussão, né? O que importa mais ali é a política, é o dinheiro. Mas essa questão do Comitê Olímpico, né, com essa transformação, né, com o passar dos anos, eu acho que é parte da estrutura do comitê, né? Por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, né, eu acho que a Coubertin é a 10ª presidente, né? Então, são poucos presidentes ao longo da história, sempre essa tentativa de manter certas tradições, né, do ideal olímpico, mas o COI também passou por muitas transformações, né, até porque ele teve que se adaptar à sociedade, às mudanças sociais, né, porque eu estava pesquisando, né, quando eu estava montando esse artigo, se eu não me engano, é nos Jogos de 1928, que é a primeira vez que o COI aceita publicidade. Inclusive, acho que a própria Coca-Cola, já em 1928, ela faz alguns anúncios ali durante a Olimpíada, né? Então o COI ele foi aos poucos tendo que se adaptar, né? Até porque foi em 88, né, quando foi liberado a participação de atletas profissionais, né? Antigamente os atletas profissionais não podiam disputar as competições olímpicas, né? Não tinha premiação em dinheiro.
e hoje não tem sentido, né? Ninguém vai querer assistir uma Olimpíada sem os principais atletas, né? Então eu acho que tudo isso vai mostrando a transformação que o COI foi passando ao longo do tempo. Ah, mas eu acho que o próprio Coubertin ele é uma figura bem interessante porque ele tinha muita ligação, né, com todas essas lideranças ali do tempo quando ele teve à frente do comitê, né? Ele era, por exemplo, amigo próximo do Leopoldo II. Nesse livro Olimpismo, ele faz muitas declarações positivas ao Theodore Roosevelt, que foi o presidente americano durante os Jogos de 1904. Ele elogia a família real britânica por causa dos Jogos de 1908, né, que a realeza ali ajudou na organização, na questão ali de custo. Então, ele foi uma figura muito diplomática, né, muito política. E os seus sucessores também passaram a ter essa mesma postura, né, alguns mais agressivos, outros menos, mas como um todo preservou essa imagem do Comitê Olímpico, né? Mas hoje eu vejo o Comitê Olímpico, né, como não é mais aquele Comitê Olímpico do passado, né? Até porque o Comitê Olímpico hoje é ele tem uma mega estrutura, né? Tanto, principalmente financeira, né? São bilhões ali que as emissoras de TV pagam, né? Por direito de imagem, ele tem muito patrocínio, já virou uma grande empresa, né? E ele está atento, né, a essas transformações. Você citou aí a questão dos atletas, né, de manifestação. Eu me lembrei que tem eu não lembro agora o artigo da Carta Olímpica, né, mas tem um artigo que é vedado ali para os atletas se manifestar no pódio, por exemplo, né? Antigamente, para não repetir o que aconteceu em 68, né, com os dois atletas dos Estados Unidos, né, do movimento Black Power, que erguem o punho, né? Então, tem dentro da Carta Olímpica uma diretriz ali que o atleta ele corre até o risco de ser expulso, né, de perder a medalha, né? Então, é uma forma também do COI meio que se preservar, né? Até porque eu acho que hoje, né, está tudo muito ligado à questão financeira, econômica também, né? O COI, ele não vai querer se comprometer, se complicar com países, com patrocinadores, né? Até mesmo, é uma das coisas que eu achei muito, que eu não esperava, foi o que aconteceu na pandemia, né? Porque a pandemia estourou bem na época, no ano olímpico, né? E eu estava vendo alguns especialistas ali no movimento olímpico, todo mundo falando, não, vai cancelar, vai acontecer igual aconteceu no período entre guerras, não vai ter Olimpíada. Mas não, o COI meio que chutou ali a carta olímpica e fez a Olimpíada no ano seguinte, né? Porque se cancelasse, seria uma multa pesadíssima, né? Com questão de rompimento de contrato, transmissão de imagem. Então, eu vejo hoje o COI mais como uma instituição mesmo, né? Uma mega empresa internacional e está ali, né, de olho no que acontece no mundo inteiro, né? Um outro artigo que eu escrevi há uns anos atrás sobre os atletas refugiados, né, uma equipe dos refugiados, é uma amostra de como o COI está atento, né, às demandas atuais, né, porque como o número de refugiados cresce a cada ano e o COI tentou se aproximar dessas discussões mais atuais, eles tiveram a ideia de acomodar esses atletas, né, olímpicos, alguns ali até com participações olímpicas no passado, né, mas que não podem mais representar seus países, numa equipe que eles criaram. Né, a questão da própria igualdade de gênero, as discussões de sustentabilidade. Então, eu vejo hoje o COI como uma entidade aí que vai tentar se adaptar, né, às demandas, né, globais, né. Mas eu acho que eles ainda são menos assim, eu não sei um bom termo para utilizar, né, mas a FIFA eu vejo que eles não estão mais nem aí com nada, né, simplesmente o presidente da FIFA ele estava lá na posse do Trump, né, quando foi empossado, né, eu lembro que tinha alguns chefes de Estado, o presidente da FIFA estava lá, né, e o presidente do COI não. Então também é uma amostra de como o Comitê Olímpico ele tenta ainda ficar preso ali algumas
algumas características que ele tinha no passado, né, de também tentar ser menos intervencionista, né, nas questões políticas, né, de tentar, de certa forma, resolver tudo na diplomacia, né, e a gente vai ver esse próximo ciclo olímpico, né, esse ciclo olímpico atual, ele vai ser bem interessante, né, para a gente que estuda, né, essas questões do movimento olímpico, porque a gente vai ver como que o COI vai lidar, né, com toda essa incerteza, né, perante aos Jogos de 28, né, a questão ali da própria interferência do governo americano, né, do próprio Trump já ter dito que pode vetar a participação, por exemplo, de torcedores, de familiares de atletas, né, de alguns países que podem ser que não entrem. Então, isso a gente vai ver como que o COI vai lidar com essa questão, né? Embora ele já tenha lidado ali, né, com outras figuras, né? Por exemplo, a própria edição olímpica de Berlim, ele tentou meio que, né, com que a Olimpíada nazista não fosse tão ali, uma propaganda tão, né, pesada, né, sobre o regime na época, mas tanto Coubertin depois ele escreve cartas de elogio, falando que a Olimpíada foi um sucesso e tal, mas eu acho que o COI ele vai tentar se adaptar, de certa forma, ao que vai acontecer. E historicamente é isso que ele sempre fez, né? Pode ser, volta aí. Ok. Guilherme, obrigado, viu? Eu anotei algumas coisas aqui. Vou passar a palavra agora e, se der tempo, eu volto aqui. Fazer outra. Tá. Obrigado. Beleza. Olá, professor Guilherme, boa noite. Eu sou a Clarice, estou iniciando meu doutorado aqui, pesquiso aqui no grupo. O texto é muito interessante, assim como a Mariana disse, eu gosto muito desse tom crítico, né, do texto, acho importante localizar e deixar claro a quem aqui são direcionadas a críticas, então gosto muito. Se a gente sente falta, às vezes, de textos nesse sentido, né? De um tom crítico que vá mesmo nas instituições, enfim. Eu tenho uma pergunta minha e uma que a minha colega Janice mandou, posso fazer na sequência, Janice, porque elas guardam algumas similaridades. Mas eu vou fazer a minha primeira, que é considerando o uso espetacularizado e subalternizante dos corpos não brancos na edição de 1904, de que maneira a presença e performance dos atletas negros, refugiados, trans, todas essas questões que o senhor já até abordou anteriormente ao longo da história dos Jogos Olímpicos, pode ser reinterpretada como uma forma também de resistência simbólica, por exemplo, citando a atleta Raven Saunders mais recente, né, que protesta nos Jogos. Como essas ações e essas presenças desafiam essas lógicas coloniais de dominação e silenciamento desses corpos dentro do movimento olímpico? Eu acho que são questões que o senhor já estava dialogando a respeito, né? Eu só estou trazendo aí os atletas para um centro, talvez, dessa discussão no momento atual. E a pergunta da Janice, que também é membro aqui do grupo, ela vai perguntar, professor, como o senhor avalia os impactos simbólicos dos dias antropológicos e as práticas que são semelhantes nos Jogos Olímpicos, outras práticas, e de que formas essas representações continuam reverberando hoje no esporte, ou mesmo fora deles, nas formas de exclusão e do sul global, e qual que é o papel do COI e do movimento olímpico, que o movimento olímpico pode ter na reparação desse tipo de violência simbólica. Acho que as duas perguntas, elas dialogam aí num movimento de resistência, de tentar pensar aí o esporte também como essa via de tentar dar uma resposta partindo dos próprios atletas para esse tipo de movimentação, que às vezes busca silenciar, mas eles buscam vias aí, então a gente queria ouvir o senhor um pouquinho a respeito dessas questões, e obrigada. Eu que agradeço as perguntas. Bom, falando aí primeiramente da primeira, né, sobre essas resistências, né, simbólicas, eu acho que o atleta hoje, né, ele é sempre aquele lado mais fraco, né, da corda, né, porque o atleta, além dele ter
a obrigação, ele é o centro do holofote, né? Todo mundo quer assistir Jogos Olímpicos pelo atleta, né? Não é pelo dirigente, né? Pelo presidente do COI. Mas o atleta, ele está numa situação também bastante complicada, porque ele fica ali naquele impasse, né? Ele sabe que se ele se manifestar, dependendo do que ele for falar, ele pode ter consequências, né? Inclusive, como eu estava falando na pergunta anterior do Augusto, tem esse artigo na Carta Olímpica que o atleta não pode chegar no pódio e fazer qualquer tipo de manifestação, ou mesmo numa entrevista ali coletiva, ele não pode, ele pode fazer fora do espaço olímpico, né? Então isso já é, de certa forma, uma tentativa ali de restringir, né, a fala do atleta, né? Porque a gente teve aí, ao longo da história, muitos atletas que se manifestaram, né, de formas, né, corajosas por algumas pautas, alguns sofreram as consequências, né, como o caso dos dois velocistas dos Estados Unidos, né, que eles contam, né, depois que eles voltam para os Estados Unidos, que eles chegavam na casa deles e o pessoal fechava a casa, tacava pedra na janela, né, ameaçava de morte. Então eles pagaram o preço, né, de se manifestar, né? Então o Comitê Olímpico, ele, óbvio que ele vai tentar fazer isso como uma coisa assim de, vamos preservar o atleta e tudo mais, porque ele também não quer ouvir determinadas críticas, né? Porque de fato tem muita coisa ali no Comitê Olímpico, né, no universo olímpico, que é passível de crítica, mas também tem a questão do atleta ver naquele espaço, né, um baita palanque, né, para ele poder passar uma ideia. Não sei se vocês vão recordar que nessa última Olimpíada teve uma apresentação no breakdance de uma menina do Afeganistão, que ela estava fazendo a dança e de repente ela tira uma blusa e embaixo tem uma jaqueta ali que estava, eu não lembro exatamente a frase, mas era uma frase política pelas mulheres afegãs, né, denunciando a violência. E o Comitê Olímpico chegou a abrir investigação até a ponto de excluí-la do evento, né? Então, nisso eu vejo como determinados tipos de posicionamentos vão ser muito mais combatidos pelo COI, né, na tentativa de evitar com que eles apareçam. A própria Olimpíada, a última também, a gente teve um impasse com os atletas israelenses, né, por causa da situação em Gaza. Eu lembro que eu vi vários vídeos ali, principalmente de rede social, do pessoal vaiando os atletas, de hostilizando, pessoas que estavam com bandeiras israelenses na arquibancada. E o Comitê Olímpico, ele praticamente ficou em silêncio, né, diante disso, né? Ele disse que não, os palestinos estão participando também dos jogos, como se isso bastasse, né, para toda essa situação. E, ao mesmo tempo, os atletas russos estavam suspensos, né, não podiam defender a sua bandeira. Então, eu acho que também tem muito do impacto não só da esfera esportiva, mas da esfera política, da esfera econômica, porque a gente tem que lembrar que o COI ele tem diversos acordos ali de publicidade, de transmissão de eventos, né, para emissora de TV. Não sei bem ao certo o que está escrito nesses documentos, mas eu imagino que determinados tipos de postura devem ser evitados ali, né? Alguma manifestação de atleta ou algum tipo de imagem ali, por exemplo, alguém com uma faixa, né? Tanto é que eu acho que até cartazes você não pode entrar nas arenas olímpicas, né? Tem determinados tipos de cartazes. Então, eu vejo como qual sendo parte dessa estrutura, né? Ele vai também tentar se preservar, né? Tentar preservar a imagem da instituição. E, obviamente, a gente vai ter atletas que vão tentar, de alguma forma, trazer as suas pautas, né? As suas lutas para essa esfera, porque é uma esfera, de fato, né? Quando a gente tem Jogos Olímpicos, são 15, 20 dias, todo mundo só fala nisso, né? Até a pessoa que nem gosta de esporte, ela está lá acompanhando. Então, é um espaço importante para o atleta se manifestar, né? A gente vê algumas reportagens sobre determinados acontecimentos, mas os atletas, eles ficam meio que podados, né, de se manifestar por causa das consequências, né? E eu até entendo que o atleta, hoje em dia, tem muito atleta que prefere não se manifestar porque, né, só ele tem a perder, né? Provavelmente o dirigente, né, o patrocinador, ele não vai ter isso não vai afetá-lo diretamente, mas o atleta ele pode ter, por exemplo, uma suspensão, pode ter um patrocínio cortado,
uma pressão até mesmo interna do próprio Comitê Olímpico Nacional, né, que, de certa forma, ele treina o atleta para que ele não se manifeste, né, eles recebem ali antes de ir para os Jogos Olímpicos. Eu sei que tem comitês olímpicos que fazem uma espécie de treino para eles, aquele media training, você não pode falar sobre isso aqui, evita. Né? As redes sociais também hoje se tornaram também um espaço, né, de plataforma, né, para esses atletas se manifestarem, mas também, de certa forma, durante a Olimpíada, eles ficam ali meio com aquele receio, né, de se comprometer. Mas eu vejo que é uma situação bastante complexa, né, bastante complicada pensando no atleta em si. Mas o Comitê Olímpico ele tem os seus interesses, né? Então isso também, de certa forma, faz com que esses atletas tenham ali coloquem o pé no freio ali em determinado tipo de manifestação. E essa questão, já emendando com a segunda, né, essa questão de reparação, né, dos impactos que esses dias antropológicos até trazem hoje em dia, a gente viu aí durante a história do Comitê Olímpico, ele vai tentando, de certa forma, fazer algumas reparações, né? Se a gente fosse seguir a Carta Olímpica da primeira edição, mulheres não poderiam participar dos Jogos, né? E eles vão abrindo espaços aos poucos. Óbvio que, ao longo do tempo, também as lutas femininas, né, fizeram efeito, né? Porque houve muita pressão de atletas mulheres que batalharam, né, pelo seu espaço, ainda estão batalhando hoje em dia, né, até ainda não se chegou naquele 50-50, né, que pode bater, né, provavelmente na próxima Olimpíada isso vai acontecer, mas aí demorou mais de 120 anos, né, para chegar nessa igualdade de gênero, né, e aí a gente já tem uma nova discussão dos atletas trans, a questão, né, dessa questão do time de refugiados, que é uma situação também que o Comitê Olímpico tenta, de certa forma, se colocar, né, para tentar dialogar com a sociedade atual. Tem a questão dos jogos serem mais ecológicos, né, mais verdes, né, como eles falam, mas eu acho que também é um processo que o COI vai, né, fazendo ao longo do tempo, porque se ele ficasse preso lá, toda aquela tradições dele, provavelmente não teria sentido nenhum, né? Seria visto como uma entidade extremamente arcaica, né? Mas até mesmo quando eu estava lendo sobre os Jogos de 1904, né? Eu estava pensando ali, poxa, toda essa questão desses dias antropológicos, né? Era uma ideia de se passar aquela coisa da superioridade de uma determinada etnia sobre a outra, né? E o curioso daquela edição que eu estava pesquisando é que o idealizador dela era o James Sullivan. Ele dá nome a um prêmio, né, para atletas universitários, porque além dele ser o idealizador, né, dos dias antropológicos, ele sempre foi muito ligado ao esporte universitário nos Estados Unidos. E hoje existe um prêmio com o nome dele, né, que premia os principais atletas universitários nos Estados Unidos. E o engraçado é que, depois eu posso até compartilhar com vocês o site do prêmio, vocês vão ver que tem figuras ali que ganharam uma premiação, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra. Aí está ali Muhammad Ali, Jesse Owens, e isso é uma ressignificação desse sujeito, né? Porque ele era um supremacista branco, um cara completamente ali a favor do colonialismo, da superioridade racial, e ele dá nome a um prêmio que premia figuras como, por exemplo, Muhammad Ali, que foi talvez aí um dos principais nomes, né, dessa luta antirracista no esporte, e ele recebeu um prêmio com o nome desse cara que hoje em dia ninguém sabe quem é, porque ressignificaram a imagem dele, né, do cara que ao mesmo tempo em que ele era um supremacista branco, né, colonialista, ele era também financiador, né, do esporte universitário. Então eles resolveram apagar esse lado mais obscuro dele para favorecer o outro lado. Então a gente tem também essa ressignificação, né, passando ao longo do tempo. Provavelmente deve ter muito dirigente hoje, né, que deve ser ali, deve estar na galeria do Comitê Olímpico ou dos comitês nacionais como figura de honra, mas no passado também, né, apoiaram todas essas
esses movimentos, né, colonialistas, de supremacia racial, né, misóginos também, né, de não querer incluir as mulheres. Mas, enfim, eu acho que o COI ele também vai tentando se readaptar, né, porque se ele ficar parado no tempo, é ruim também financeiramente para ele, né, porque as marcas hoje também, né, não que as marcas estejam muito preocupadas, né, em igualdade e tudo mais, né, elas estão querendo lucrar, né, então elas também vão querer que o Comitê Olímpico, né, onde elas estão anunciando, ele se adapte também às demandas atuais da sociedade. Mas acho que, não sei se eu respondia as perguntas, mas acho que é isso. Não, com certeza, muito obrigada. É interessante mesmo acompanhar esse movimento de mudança assim, do COI, que é a pergunta da Janice, era a regra 50, né, que proibia, que até foi reformulada para 50.2, permitindo aí algumas normas e recomendações para manifestações, mas ainda, né, dentro de uma conformidade. Mas muito obrigada, respondeu sim, um prazer. Uma coisa até interessante, vamos ver como é que essa regra vai se adaptar nessa próxima Olimpíada, né? Porque essa próxima Olimpíada eu acho que vai ser uma das mais ali politizadas, né? Não só pela questão do esporte em si, mas principalmente também pelos acontecimentos globais, né, que a gente está tendo, né? Como é que o Trump, né, o governo Trump vai lidar com atletas estrangeiros, com torcedores, né, pessoas que vão comprar ingresso, que vão querer assistir, pode ser que sejam vetadas de entrar no país. Também a questão, toda a geopolítica, né, que a gente tem a relação Irã e Israel aí, que está bem tensa, então eu acho que vai ser a situação em Gaza também, então eu acho que vai ser uma Olimpíada onde talvez alguns atletas até possam, né, aproveitar e se manifestar, né? Então vai ser interessante ver como é que o COI vai lidar com essa situação, porque eu vejo que talvez, né, aqui é um pouco mais assim, que eu estou fazendo uma futurologia, mas eu vejo que pode ser que tenha atletas que cheguem e falem, quer saber, eu estou aqui já, vou me manifestar, né, vou criar um rebuliço aqui, vou tentar me manifestar. E aí vamos ver como é que o COI vai lidar com tudo isso, né, porque a gente está numa situação também global ali bem tensa, né, em vários aspectos. Então eu acho que pode ser uma Olimpíada interessante da gente ver manifestações, ou às vezes até manifestações ali mais sutis, né, como foi o caso em Paris na cerimônia da maratona, né, com a Hassan subindo de véu para receber a medalha e a França proibindo os atletas franceses, né, as mulheres muçulmanas de utilizar véu. E eu não sei, eu não cheguei a ver alguma declaração dela sobre isso, mas eu lembro que em Tóquio ela não usou véu, né, para receber medalha. Então não sei se também foi digamos assim, uma solidariedade com as atletas francesas que não puderam usar o véu, né, porque a regra ali na França era só para mulheres francesas, né, as de outras nacionalidades podiam usar. Então talvez ali pode ter sido um protesto, vamos dizer assim, silencioso, né, mas uma demonstração ali de que talvez dê para burlar, digamos assim, essa regra de uma forma ali mais sutil, né. Então, vamos ver como será em Los Angeles, mas eu acho que a gente vai ver algumas manifestações. Sim, sim. Obrigada, professor. Vou passar para o meu próximo colega. Obrigada. Eu te agradeço. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Acho que a minha pergunta vai muito de encontro à sua última fala, né? Basicamente, eu queria entender se, né, como as Olimpíadas, um produto do contexto do mundo colonial, né? Do contexto do mundo da exploração, ela se livra ou se isso ainda persiste, né? Essa noção, essa ótica que divide o globo entre o mundo metropolitano, né? Dos países ocidentais, né? Dos países que controlam e que são a hegemonia,
e do mundo ultramarino, né, do mundo dos não ocidentais e colonizados, né? Mas, basicamente, né, dentro desse processo histórico e o processo histórico colonial e principalmente da descolonização desses países, né, se as Olimpíadas elas seguem exercendo, né? Acho que a gente discutiu muito bem, foi discutido muito bem, né, como que as Olimpíadas hoje é uma grande estrutura, né, e estrutura antes de tudo política, e então ela lida, né, muito bem com as questões sociais que vão florescendo, né, com o antirracismo, por exemplo, né, que é uma questão midiática também, da própria exposição, da própria imagem da estrutura, né, da instituição. Mas, basicamente, a minha pergunta ela é sobre as Olimpíadas, ela segue e ela é um efetivo agente no que seria a colonialidade de poder sobre esses povos explorados e que ainda seguem sendo explorados, né, dentro do mundo contemporâneo, né, e dentro da sociedade da sociedade capitalista que divide, né, os países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Uhum. Qual é o seu nome, por favor? Lucas Sócrates. Lucas. Então, Lucas, eu acho que está dando um eco, ou não? Aqui tá tranquilo. Tá. Não. Que eu estava falando, estava me ouvindo, aí estava meio... Mas sobre essa questão, né, é até interessante porque eu estou fazendo uns estudos também sobre a Olimpíada de Paris, né, essa mais recente, para tentar entender a relação da França, né, com as próprias, com essa questão histórica, colonial, né, porque eu identifiquei algumas manifestações aí coloniais, né, nessa edição olímpica, né, então estou lendo algumas coisas, tentando botar no papel para depois escrever alguma coisa, e me chamou a atenção alguns pontos, né, porque você estava falando aí dessa divisão, né, entre metrópole e colônia, e o discurso de abertura, né, o Thomas Bach, né, que foi o presidente que acabou de sair, né, do COI agora, ele, no discurso de abertura, ele falou que o Comitê Olímpico não tem sul global, não tem norte global, é todo mundo um só. Então, aí a gente já vê uma visão, né, do Comitê Olímpico de não crer com essa questão, né, de negar essa questão que há um mundo, né, mais ocidentalizado ali, que ainda exerce, né, a sua força, né, impõe aí a sua mentalidade, tudo que eles, né, seu peso político, econômico, e foi engraçado, porque ele deu essa declaração num contexto aí onde, né, tá bem forte essa divisão entre global, norte global, e ele disse que não existe, né, o COI é só um globo, né, só um mundo, meio que ignorando totalmente essas diferenças. Mas é até interessante, porque os Jogos de Paris agora, eu acho que eles foram, né, extremamente assim, uma aula assim para a gente dessas relações coloniais, né? Porque eu nos últimos anos eu estava pesquisando sobre colonialismo francês com um colega aqui da USP, né? Que a gente estava montando alguns trabalhos sobre esse tema. Então a gente leu muita coisa sobre a estrutura do colonialismo francês, como que era aplicado, como que a França, mesmo depois das independências, segue exercendo influência. E esses Jogos de Paris, algumas coisas para mim ficaram bem claras, né? Por exemplo, o fato do surf ter sido no Tahiti, que não tem sentido nenhum, né? A França tem um litoral, acontecem competições de surf na costa francesa, não teria sentido nenhum você deslocar os atletas do surf para o outro lado do mundo. Assim, eles não estão nem incluídos ali na Vila Olímpica, né? Nessa coisa que os Jogos Olímpicos propõem, né? De ser uma união dos povos e tal. Eles estavam ali no meio do Oceano Pacífico completamente isolado. Então, nisso daí, a gente já vê também uma questão, né, uma postura colonial da França, né, neocolonial, né, o Tahiti é meu território, então eu vou fazer o surf lá porque eu mando ali, né, meu território e tal. Então, isso eu já identifiquei ali também uma relação ali meio de colonial, né, desse discurso colonial, né, da França fazer os seus territórios ali ultramarinos como participantes da Olimpíada, né?
foi curioso também, porque eu estava pesquisando sobre o surf nos Jogos de Paris, e eles, a Olimpíada de Paris se vendeu como uma Olimpíada ali sustentável, né, ligada ali à questão ambiental, né, teve a despoluição que não foi despoluição do Rio Sena, né, porque teve muito atleta que passou mal quando nadou lá, né, mas no surf, o Tahiti ali, né, ele faz parte da WSL, né, do circuito de surf, e eles têm uma característica ali do local que tem muito coral naquela região. E a WSL tem uma torre de controle dos juízes, né, que fica sobre os corais, mas ela é de madeira, né? Então, ela é uma torre bem simples, ela não agride o ambiente ali. Só que os Jogos de Paris, eles fizeram uma torre de alumínio, né, sobre os corais. Então, isso teve alguns danos ambientais. E foi curioso porque houve manifestação da população nativa, de alguns surfistas, né, até mesmo da pergunta anterior, né, da Clarice, né, sobre essa questão de manifestação dos atletas. Alguns surfistas se manifestaram contra essa estrutura porque poderia causar danos, mas o Comitê Olímpico falou que não, porque tem o padrão olímpico, né, que é uma discussão também que encarece demais o evento, faz com que muitos países não consigam arcar com os custos, né, ou eles arquem com os custos e fiquem com a conta, né, com o prejuízo, né, o próprio Rio 2016 ficou com alguns prejuízos, né, de toda essa imposição olímpica, mas ali a gente vê também uma forma de comportamento colonial, né, de assim, não vou me importar com as praias aqui do Tahiti, porque não é na França, né, é no Tahiti, mas é meu território. Então, isso foi muito presente na Olimpíada de Paris, né? Essas formas sutis de demonstrar essa relação do norte com o sul, né? Do norte global com o sul global, né? A própria relação também que a questão em Gaza, né? Praticamente ela foi meio que omitida das discussões, né? Ao mesmo tempo em que os russos, né? Estão também envolvidos num conflito ali, foram os atletas russos que não têm nada a ver com a guerra, né, pagaram o preço, né, de não poderem disputar a Olimpíada, e nada foi discutido sobre os atletas israelenses, né, e muitos atletas israelenses são militares, né, inclusive servem o exército, né, é obrigatório os atletas israelenses passarem pelo exército, né, inclusive tem aquela judoca que perdeu para a Bia, né, no judô, que era uma israelense, ela tinha servido o exército anos antes de Paris, né? Então, e praticamente isso não foi discutido, né? Inclusive, eu me recordo que foi discutido também, tinha muita pressão para excluir Israel, né, os atletas israelenses, mas o Comitê Olímpico Americano não falou, não, eu não aceito, a gente não vai aceitar, os comitês europeus também. Então, a gente vê que tem ainda essa força, né? O COI ainda é uma entidade muito eurocêntrica, muito ali, eurocêntrica e norte-americana, né? Que tem o peso dos Estados Unidos também, financeiro ali, dos patrocinadores e tudo mais, mas ainda é uma entidade muito, muito ali, que vai enxergar o mundo dessa forma, né? De o norte global ser superior ao sul, né? Tanto é que eu me lembro que nos Jogos de 2016 no Rio, muitos atletas estavam com medo de vir para o Brasil, tinham um receio, porque a gente teve aquela coisa da Zika, né, do vírus da Zika circulando na época dos Jogos, então tinha muito atleta com medo de que ia vir para cá, ia voltar doente e tal. Então tem essa questão ainda muito presente, né, dentro da estrutura do COI, né. Então eu vejo que ela ainda se mantém, né? De certa forma, ela ainda está presente, embora o COI dê algumas ali aliviadas, né? Atenue algumas coisinhas ou outras, mas no geral ela ainda é uma estrutura muito eurocêntrica, né? Muito de ter essa visão, né? Do mundo civilizado e do mundo incivilizado, né? levar levar o conhecimento, né? A educação para esses outros lugares. Mas, por exemplo, em Paris também teve outra coisa muito interessante que eu achei também, que foi uma visão ali colonial, né, que foi pouco repercutido. Mas nas obras dos jogos,
muitos trabalhadores que fizeram as escrituras ali eram imigrantes, né? Alguns até em situação irregular. E teve um jornal francês, agora eu não vou me lembrar o nome, mas ele fez uma série de reportagens denunciando que muitos desses trabalhadores imigrantes, legais ou ilegais, eles estavam sendo coagidos a trabalhar mais do que os trabalhadores franceses e recebendo menos, né? E assim, se você denunciasse, né, se esses trabalhadores procurassem lugares para denunciar, os empregadores vão falar, tá bom, então eu vou falar que você está ilegal e você vai ser deportado e tal, né? Então, ainda tem muito disso, né, dentro dessa estrutura, e isso foi, de certa forma, abafado ali pelo comitê organizador dos jogos, né? Até que depois teve uma série de reportagens na mídia francesa e eu acho que eles pararam ali, eles tentaram regularizar a situação dos trabalhadores, né, imigrantes para receber mais, né? Mas isso é algo que ainda está muito presente, né, na estrutura do COI, né? E assim, às vezes eles acabam, né, revelando, mas fica esse discurso, né? Porque o discurso do Thomas Bach, ele é muito bonito, né? Diz que o mundo é todo mundo ali, faz parte do mesmo bloco e tal. Mas a gente sabe que tem muitas diferenças, né? Entre os países mais ricos e os mais pobres, né? Isso se reflete também no próprio quadro de medalhas, né? A gente vê que os países ricos, eles vão ganhar a maior parte das medalhas porque eles têm mais estrutura, eles têm mais condições financeiras, né, de arcar com custos, né, enquanto os países ali mais pobres vão ganhar bem menos medalha. Isso quando não tem os atletas que vão disputar, né, alguns atletas vão para países mais ricos ali para disputar, para tentar ajudar nessa conta, né, do quadro de medalhas. Mas é isso, não sei se respondi também. Muito obrigado, viu, Guilherme? Passar a palavra para Mariana. Obrigado. Então. Valeu. Opa, valeu. Professor, eu queria comentar algumas coisas aqui, né, e sobre o que o senhor falou, né, da nova presidente do COI, né, eu considero, assim, não sei se o senhor concorda, que eu acho que é uma diversidade meio controlada, né. Então, obviamente, né, como o senhor disse aí também, o COI, ele quer se mostrar mais aberto, né, territorialmente falando, como o senhor trouxe, ainda não aconteceu nenhum Jogos Olímpicos, né, no continente africano. Então, acho que ele quer descentralizar um pouco isso, né. Então, eles vão escolher um atleta, né, fora do eixo, uma atleta africana, né, e como o senhor trouxe também, que ela é de confiança, né, de Thomas Bach e também dos outros atletas, né. Eu refleti também aqui sobre a primeira pergunta de Augusto, né, e também um pouco aí do que o Lucas estava falando, sobre o Comitê Olímpico Internacional, ele refletia aspectos do colonialismo, né. Eu acho que o esporte como todo, desde da sua criação, como ele está inserido nessa sociedade, ele vai refletir, né, aspectos opressores da sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade transfóbica, a gente vê a Tiffany passando por isso, basta a gente entrar nas redes sociais dela, a gente vê ela sofrendo transfobia. Vini Júnior também, né, passando por casos de racismo lá na Espanha. Recentemente saiu a lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo, e não tinha nenhuma mulher nessa lista. Então, a gente vive numa sociedade machista, isso vai ser refletido também. O senhor falou do quadro de medalhas, né, e com certeza a gente olha lá, os primeiros colocados, a maioria são países do G8, né, os países mais ricos e desenvolvidos do mundo. A Rússia está recebendo sanções, talvez, quem sabe, né, Israel aí, mais para frente, receba, né, apesar de todo o apoio que ele tem dos Estados Unidos. E aí eu lembrei também, né, de um artigo da professora Katia Rubio, eu não vou lembrar o nome do artigo, mas que ela divide os Jogos Olímpicos em períodos, né, e um desses períodos que ela fala é justamente o período do conflito, em que justamente houveram boicotes aos Jogos Olímpicos por questões políticas, né. Mas falando assim mais especificamente do texto, no finalzinho lá o senhor traz que Coubertin, ele classificou a edição de 1904 como uma comédia, e que ele diz isso, né, abre aspas, porque o evento ele perderia a graça no dia em que negros, amarelos e vermelhos aprenderem a correr, saltar, nadar, arremessar, deixando os brancos para trás, fecha aspas, né. Achei bem interessante essa frase, porque na hora que eu li isso, eu falei, pô, isso aqui não é uma frase progressista, né, na verdade é uma frase bem racista. E aí, em seguida, o senhor já traz essa ideia, né, classificando essa frase como profética, mas também problemática, porque se por um lado acreditava, né, na evolução, entre aspas, dos atletas inferiores, né, mas também refletia um pensamento racista da época.
E aí eu achei interessante o senhor falar que se Coubertin ele fosse um progressista, né, que fosse a favor da participação de mulheres e de povos originários, talvez os jogos não tivessem acontecido, né, não teriam nem iniciado, como a gente conhece hoje, né? Fiquei refletindo sobre isso, professor. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas, enfim. Não, porque essa questão, né, por exemplo, o Coubertin estava imerso ali naquela realidade, né? E os Jogos Olímpicos ele faz um resgate, né, da Grécia Antiga, né, porque tem toda a questão da tradição, dos mitos e tal. É, nas antigas Olimpíadas gregas ali, mulheres não participavam, né, tinha várias coisas ali que ele adaptou, né, para o período da época. Mas eu até estava pensando mesmo, né, os Jogos Olímpicos, né, do estilo Coubertin, né, de resgatar toda essa tradição grega, talvez não existissem se ele fosse um cara com uma visão diferente da época, né? Mas provavelmente a gente teria, não Jogos Olímpicos com esse nome, mas talvez sei lá, um campeonato do mundo, alguma coisa assim, porque o esporte ele está imerso nessa estrutura, né, capitalista, né? Então, obviamente que os Jogos Olímpicos rendem muito dinheiro, né? Não só para o Comitê Olímpico, mas para patrocinadores, para as pessoas envolvidas ali, né, as empresas. Então, eu acho que os Jogos Olímpicos existiram de qualquer forma, né? Talvez um campeonato que surgisse do nada ou de alguma outra construção. Mas o Coubertin mesmo, né? Dessa frase dele, né? Que está naquele livro, né? Do Olimpismos, né? Que é até um livro bem interessante, né? Eu até recomendo para quem quiser entender um pouco mais sobre o personagem, né? Pierre Coubertin. Ele tem muitas declarações interessantes ali sobre o que a gente consegue, através desses depoimentos dele, escritos, a gente consegue entender como que era o mundo naquele período, né? Então, essa frase que ele fala, né, das populações não brancas poderem disputar, ele identificava aquilo como um progresso, vamos dizer assim, né? Porque ele era adepto dessa pedagogia esportiva, do esporte como um instrumento para educar, né, as populações marginais, selvagens, né, como eles usavam na época, mas ao mesmo tempo também é uma baita frase preconceituosa, né, e bem racista, né, bem problemática nos dias de hoje, né. Se a Christie Coventry ou qualquer outro dirigente falasse um negócio desses, ia dar um rebuliço, né, total. Mas na época na época do Coubertin, isso era visto como algo ali, um progresso, né, desse movimento civilizatório da época, né. Mas o próprio Coubertin, nesse mesmo livro, tem, eu não lembro agora o capítulo ao certo, mas ele fala da criação de uma versão olímpica para esses países, né? Não com aquela coisa da aura olímpica, né? Do ideal olímpico, mas como um processo de educação para essas populações, né? De aprendizado, de levar os costumes do Ocidente, né? Da Europa, né? Do mundo desenvolvido. Então tá muito presente, né? E sobre você falou desse termo comédia, né? Eu até lembrei aqui porque o Coubertin ele foi contra esses dias antropológicos, né? Na verdade ele soube depois, né? Porque ele não vai para essa Olimpíada em St. Louis, né? Ele fica na Europa e ele sabe depois, ele descobre essas coisas por depoimentos, cartas, né? E ele não gostou, né, dessa experiência porque ele achou que isso, de certa forma, desprestigiaria os Jogos Olímpicos, mas não porque essas populações estavam sendo alvo de zombaria, né, de preconceito, mas porque eram populações originárias que não sabiam as regras desses esportes, não praticavam, né? Então, a preocupação dele não era com essa população, e sim com o evento como um todo, né? Então, é um pensamento que, da época, dá para entender por que ele pensava dessa forma, né? Porque ele estava totalmente imerso ali naquela estrutura. Era a estrutura da época também, né? Não foi diferente, né? Não seria diferente se fosse qualquer outro qualquer outro acontecimento da época, né? Porque os Jogos de 1904 ele foi dentro daquela feira, Exposição Universal, né? Então ali tinha zoológico humano, tinha, né, onde eles botavam indígenas, né, de várias partes do mundo como exóticos, né, para a população ver os hábitos dessas pessoas, né, que eles não consideravam como semelhantes.
né? Então estava todo imerso nessa visão colonial da época, né? E foi algo que persistiu durante algum tempo ali dentro do Comitê Olímpico, mas com o tempo, obviamente, ele foi se tornando ali, se adaptando, né? Esse artigo da professora Kátia é muito bom porque ele está bem dividido mesmo nos períodos do COI, né? Então, a gente consegue ver que o COI ele também vai se adaptando aos acontecimentos da sociedade, né? Tem a fase ali, essa fase de estabelecimento, né, que ela fala, que, se eu não me engano, é a primeira, né? Todos esses movimentos, todos esses acontecimentos foram importantíssimos para o Comitê Olímpico se manter como instituição, né? Porque também tinha dúvidas se ele conseguiria se manter, né? E aí o próprio Coubertin, com essa relação dele de se aproximar de lideranças, né, da época, próprias lideranças políticas, né, e econômicas, né, procurar patrocínio, apoio dessas lideranças, mostra que também tinha a dúvida se o Comitê Olímpico ia sobreviver ou não, né? A gente tem logo depois ali das primeiras Olimpíadas, tem a Primeira Guerra, aí depois os jogos voltam, aí depois tem a Segunda Guerra Mundial que para tudo de novo, né? Então é interessante ver como o comitê ele vai se adaptando às tendências da sociedade, né? E agora também, né? A gente está vendo um comitê mais ali inclusivo, né? Tem não só a Fichte Coventry, mas tem outros membros ali do primeiro escalão, né? Das secretarias e tal, que são mulheres, que são oriundos da Ásia, da África, da América Latina, mas ao mesmo tempo também a gente tem algumas coisas ali bastante presentes, né, do eurocentrismo, né, principalmente a questão de onde vão ser os jogos, né, eu acho que é uma grande falha até hoje o Comitê Olímpico ser tão concentrado em poucos países, né, a Olimpíada, se ela é de fato global, ela tem que passar por todos os continentes, por várias regiões, né, e o Comitê Olímpico ainda é muito rígido, né, em alguns pontos, até porque os membros que votam, né, as sedes e alguns pontos chaves ali do Comitê Olímpico são de países mais ricos, né, os tipos desenvolvidos, então tem algumas coisas que ainda vão demorar para mudar, né, talvez eu acho que nem mude, mas a gente tem que esperar para ver como que vai ser, né, os andamentos aí da sociedade, né, das demandas sociais. Sim, professor, eu concordo com tudo que o senhor falou. Estava pensando aqui também, né, realmente, se algum presidente de alguma organização falasse algo parecido, né, com o que o Bertão falou hoje em dia, seria uma grande repercussão. Mas a gente também teve aí, né, o presidente da Libertadores, né, falando se a Libertadores sem os times brasileiros seria como o Tarzan sem a Chita, né, acabou que não deu em muita coisa, uma fala bastante racista. Mas, enfim, professor, obrigada, viu? Eu gostei muito do texto, como já disse, gostei muito das coisas que o senhor falou aqui. E é isso, obrigado. Eu que agradeço. Oi, Guilherme, muito obrigada. Mariana, que participações maravilhosas, você é sempre muito bem-vinda nas nossas reuniões. Eu, particularmente, Guilherme, vou fechar a nossa reunião com a minha própria pergunta, né? Como eu tenho navegado muito recentemente por um aspecto mais epistemológico dessa discussão, até tentando ajudar o Augusto no mestrado dele, eu ouvi numa conferência de abertura de uma professora, Roberta, lá no Fortaleza. Ela não é da educação física, mas ela estava falando sobre essas correntes que estudam o colonialismo, o pós-colonialismo, a própria colonialidade, a ideia de decolonialidade, de anticolonialismo, e essas coisas estão assim, esses termos e conceitos, eles estão se proliferando, né? Eu sei que tem nomes incontornáveis, a gente conversou sobre eles, você falou do César, Fanon, e outros nomes, né? Augusto tá se balizando muito pela epistemologia latino-americana com Quijano, Walter Mignolo, enfim. Eu queria saber, ela disse uma frase que me impactou, eu queria te ouvir sobre isso, né? Ela diz assim, eu estou achando muito interessante todo esse movimento epistemológico, mas nada disso pode prescindir de uma teoria crítica social. E que está arraigada na escola de Frankfurt, na Alemanha, com Marx. E aí eu queria te ouvir sobre isso, assim, se você tem visto essas disputas conceituais em torno de uma discussão tão importante,
e quais os riscos de uma fragmentação de uma epistemologia política, né, a gente se fragmentar nesse debate conceitual e teórico, ao invés de a gente unir forças críticas para a interpretação dos fenômenos que tenham implicações práticas para subsidiar tanta coisa importante, como política, questão financeira, etc. Então, são duas em uma, né? A ideia é, você tem identificado disputas conceituais, teóricas, elas são realmente antagônicas, e a outra é, a gente pode ou não prescindir do marxismo? Eu não sou muito um teórico, assim, do marxismo, até porque eu li pouco, né? Marx não é um autor que eu trabalho muito, mas eu acho que essa questão ali dentro da própria academia, né? Eu estava recentemente fazendo uma pesquisa sobre esse termo sport washing, né? Que é um termo também que está bastante vigente aí nessas discussões, né? E aí eu fiz uma busca ali, né? Fiz algumas pesquisas sobre o termo, né? E eu encontrei que esse termo ainda é muito, por exemplo, o sports washing é muito feito assim por países autoritários, por países do norte do sul global, ou por exemplo, países ali que não estão dentro dessa estrutura do norte global, né, dos países ricos, né. Mas aí eu estava pensando, poxa, mas só esses países que vão fazer de fato, né, o sport washing, só esses países que vão usar eventos esportivos para mascarar, né, problemas internos, sociais, direitos humanos, né? A Copa do Mundo nos Estados Unidos agora, né, no ano que vem, está tendo essa Copa do Mundo de clubes, e hoje o Trump estava lá inaugurando uma prisão lá, que ele falou que é a Alcatraz do Jacaré, né, que é no meio de um pântano na Flórida. Se as pessoas tentarem escapar, elas caem num pântano ali que tem cheio, tem um monte de jacaré ali, né? Então, ao mesmo tempo que está tendo um evento internacional, a gente vai ter uma Copa do Mundo, Olimpíada lá, ele está tocando terror, né, nessas questões de direitos humanos, né, não só da questão dos imigrantes, mas das minorias, né, o corte de investimento em universidades que tem pauta de diversidade, a população LGBTQIA+, que está sendo perseguida, né, pelo governo, e ao mesmo tempo os eventos esportivos estão acontecendo, né. Então eu vejo que ainda tem uma certa restrição, né, quando a gente põe esses temas, né, para discussão. Eu ainda vejo que, principalmente na parte mais acadêmica, pouquíssimos artigos trazem países que não são do sul global com essas práticas, né, de usar o esporte para mascarar alguma coisa, ou então tirando vantagem da parte esportiva, né, é sempre o mundo árabe, é sempre a América Latina, né, por exemplo, que vai sediar algum evento, então é para mascarar uma ditadura, para mascarar um não cumprimento, né, de direitos humanos. Mas isso os países desenvolvidos também fazem, né, e isso é pouco explorado. Aí eu vejo que é por falta talvez até de material, né, porque é um tema mais recente, mas eu vejo também que é uma questão de próprio assim, talvez do próprio interesse, né? Porque são universidades nesses países, pesquisadores desses países que têm uma certa dificuldade de tocar nesses pontos, né? Que são pontos mais delicados para eles, né? E que ainda tem muito essa visão, ainda vejo muito essa visão dos europeus, principalmente, né? De não identificar o colonialismo como algo que foi prejudicial para várias civilizações, né? Eles ainda têm aquela coisa, algumas pessoas ainda têm essa ideia de que ele foi positivo, né? Tem um amigo meu que ele voltou agora de Portugal, ele fez mestrado e doutorado lá, e ele falou para mim que quando eles discutiam essas questões sobre colonialismo, sobre a ocupação portuguesa, né, ao redor do mundo, ainda tinha aquela visão do paternalismo, né, de estar levando educação, estar levando civilidade para esses países, né. Então são ideias que ainda precisam ser melhor debatidas, né, melhor analisadas, né. Mas eu ainda vejo que é um campo aí que ainda tem poucos trabalhos, né, com essa visão mais aberta, né. Ainda está muito uma visão assim muito ainda fechada, né, de
não, o colonialismo ele foi ruim, mas ele também teve seu lado positivo, né? Eu ainda vejo muito disso em alguns trabalhos, né? Principalmente internacionais, né? E quando a gente vai pegar trabalhos ali de pesquisadores, principalmente latino-americanos, todo mundo, né, já vai pela via mais crítica, né? Sim, o colonialismo ele foi extremamente prejudicial, né? Ele dizimou populações, ele impôs costumes sobre outras civilizações, né? Mas na parte ali do Marx eu vou pular porque eu não tenho assim muito conhecimento da obra do Marx, né? Mas eu acho que dá para a gente trabalhar questões ali desses autores mais clássicos com essa dinâmica do esporte, né? O próprio o Fanon, né, que eu cito no texto, né, ele não tem quase nada publicado de esportes, né? Mas no Condenados da Terra, no livro, tem um trecho onde ele fala, né, que os atletas também eles têm tem que ter essa preocupação de saberem que eles estão ali representando um país, né, uma civilização, e que eles não podem, de certa forma, cair nessas amarras do capitalismo, né? O próprio Fanon, nesse trecho, ele fala, né, do esporte correr o risco de se tornar um instrumento do capital, né? E acabou virando, né? Hoje em dia, o esporte também ele é um produto, é muito forte essa visão, né, do esporte como entretenimento, né? Então, eu acho que alguns autores clássicos a gente consegue adaptar algumas das ideias deles com essa questão do esporte. Guilherme, obrigado. Eu tenho pensado sobre isso, que essa epistemologia é muito posicional, até porque eu tenho visto, por exemplo, o movimento do Canadá discutindo decolonização no esporte canadense. Então, assim, a gente tem que lembrar que alguns desses países que hoje são parte do norte global e são parte de países ricos e que têm um poderio importante, eles também foram colonizados um dia. Então, eles estão debatendo da sua posição o que seria a decolonização para eles. Então, eu estou entendendo essa epistemologia como muito posicional, mas dos mesmos criadores de você exclama um certo socialismo, está com o seu iPhone no bolso. Temos os criadores de você está usando autores, está reivindicando uma epistemologia latino-americana e está citando autores europeus e estadunidenses. E aí, né? Então a gente teve aqui esse diálogo, eu e Augusto. Eu falei, Augusto, você está citando Ginsburg, mas aí você também está citando Quijano, aí também. E será que isso traz uma fragmentação epistemológica que, ao invés de promover aí os objetos de estudo, eles vão acabar dilacerando essas interpretações? Mas eu gostei muito da sua resposta, no sentido de a gente precisa também se localizar no quão expert a gente é nessas coisas, né? Para articulá-las. Mas tem autores também anticoloniais, né, na Europa, por exemplo, né, europeus ou estadunidenses que são anticoloniais, né? Então, eu acredito que também dá para dialogar com esse tipo de autor, né? Porque eles estão ali, eles têm uma visão crítica, né? Diferentemente de outros que vão reforçar mais o mesmo, né? Então, eu acho que há casos e casos. É como tudo, né? Sempre melhor estudar a fundo e articular com o seu objeto e se posicionar dentro dessas literaturas. Mas eu queria, para encerrar nossa reunião, te agradecer a Mariana, o Renan, a Fernanda, a todos os membros aqui do nosso grupo que fizeram perguntas, interagiram com o autor. Essa é uma estratégia que a gente tem utilizado para tornar mais dinâmicos os nossos estudos. O seu texto foi selecionado para esse estudo nesse semestre. A gente convida o autor sempre na expectativa de ter a chance de ir para além do texto, né? Sim. E foi muito bom contar com você. Muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação. A Mariana está agradecendo. Eu que agradeço o convite e acho bem legal a dinâmica, né, de aproximar, né, diversos autores, trabalhos, né, porque a gente acaba dialogando, né, com o próprio grupo de vocês, né. Então, espero que tenha sido um bate-papo legal aí para todo mundo. Foi excelente. Nós vamos disponibilizar na íntegra no YouTube, né? A gente acaba depois repostando no Instagram para quem perdeu. E pode ter certeza que você agregou muito e a gente está de portas abertas para as parcerias, para pensarmos, escrevermos e conversarmos juntos, tanto com você quanto com os nossos convidados aqui. Uma boa noite a todos e todas e, mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.